Bom dia a todas e todos que estão nos assistindo aqui no mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje é um dia aí com bastantes assuntos para a gente tratar, né? Vamos ter aí várias notícias que estão repercutindo desde sexta-feira, né? Então algumas movimentações que vão ser trazidas da semana passada para essa e outras novidades que a gente tem nessa semana, como a espera pelo payroll, né? Que é um dado do mercado de trabalho lá dos Estados Unidos. Temos notícias vindas da Ásia, temos notícias aqui do Brasil também, né, com alguns dados do IPE em relação à reforma tributária, né, também aí vamos falar bastante de um assunto que impacta aqui o nosso bolso, que é o crédito e as taxas de juros que foram aí divulgadas pelo Banco Central hoje. Mas antes de tudo isso, quero dar bom dia para o André. André, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores aí da nossa comunidade, o ICL. Hoje uma agenda bastante cheia, né? A expectativa muito grande pela sexta-feira, não só porque vai sextar, mas porque temos dados importantes. O PIB brasileiro vai ser divulgado nessa próxima sexta, o payroll também vai ser divulgado nessa sexta, então vai ser um dia agitado, então os mercados já estão se preparando para isso. O Focus mesmo está refletindo já essa expectativa que você tem aí dos dados sobre o PIB brasileiro aí no final ao final do segundo trimestre. Temos também o resultado do crédito aí que o Banco Central acabou divulgando. Hoje também é dia de saber o humor, como o mercado passou o fim de semana a partir da perspectiva do relatório Focus. Então tem bastante notícia, né, Débora? Mas vamos começar então falando do mundo, notícia no nosso site para ilustrar também, né, já que o Jackson Hole, você tem muitos dados macroeconômicos importantes, então isso daí acaba influenciando bastante, né, os mercados globais, que hoje parecem estar mais animados, né? China um pouco mais animada, Estados Unidos também abrindo um pouco em alta, o Brasil também, assim, um pouquinho mais animado hoje. Como que está, então, esse mundão afora, Débora? Para entender esse mundão, a gente tem que voltar um pouquinho na sexta, né? Porque enquanto a gente estava aqui no programa, estava acontecendo lá o discurso do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, né? Ele estava falando e dando suas sinalizações e percepções aí em relação à política monetária. E o que foi falado por lá? Né? Um dos pontos trazidos pelo Powell na sexta-feira foi justamente a possibilidade de manter por lá as taxas de juros mais altas, não aumentar mais, que isso não seria benéfico, segundo ele, mas também ainda não tem ali um pé no freio no sentido de reduzir. Então, o que ele sinalizou ali durante a manhã? Que as taxas de juros devem permanecer no patamar que estão, né, pelo período mais longo. Então, essa foi a sinalização do Powell, que até por ser um discurso rígido, ele não deixa de ser rígido, mas ele foi menos rígido do que o mercado esperava. O mercado acho que já tinha uma expectativa por um discurso até bastante hawkish, né, que fala o mercado, que é justamente rígido, né, mais duro por parte do Powell. No fim do dia, quem falou foi a Christine Lagarde, que é presidente do Banco Central Europeu, né, e ela falou também no mesmo sentido, né, que a sinalização é de manutenção de taxas mais altas na Europa. Né. Então aqui a gente tem os dois, né, presidentes aí que eram bastante esperados, sinalizando para essa manutenção de juros mais altos. E uma coisa que o Powell falou é que ele vai ficar de olho nos dados, né, ele aí como representação do Banco Central, vai ficar de olho nos dados que vão ser divulgados até a próxima reunião de comitê de política. Né? Então o que deve ficar muito aí no radar é justamente o payroll, que são os dados do mercado de trabalho, mas isso a gente aprofunda um pouquinho depois. Lá na China, a gente teve um movimento positivo hoje, né? Então a gente teve a China concedendo alguns estímulos, né? Principalmente aí estímulos no mercado acionário, né? Então a gente teve uma redução dos impostos cobrados ali no mercado acionário. A China está enfrentando algumas dificuldades também no setor imobiliário. Então, para tentar fomentar e tentar estimular essas negociações também no mercado financeiro, ela fez essa diminuição. Então, apesar de uma China mais positiva, a gente teve algumas notícias também controversas por lá. Então, eu vou colocar aqui na tela para vocês como é que ficou o Xangai Composto, né, como é que ele reagiu a essa notícia dos estímulos na China. Então, reagiu bem, fechou em alta de 1,12%. Então, teve aí um dia positivo o Xangai Composto. Né, então, uma expectativa de qualquer estímulo que venha na China
acaba mexendo com o índice de commodities, que a gente, quando olha aqui do lado esquerdo da tela, é o terceiro gráfico que vocês estão vendo. Então já também impulsionou um pouquinho as commodities por lá, mas quem ficou ali com um pé atrás foi o Hang Seng, que é o índice de Hong Kong, porque a gente teve um problema, na verdade não é um problema, uma queda muito acentuada na Evergrande. A Evergrande ficou sem ser negociada por 17 meses, então ela ficou fora do mercado, ali das negociações de mercado, e voltou a ser negociada hoje. Então, depois de 17 meses fora do mercado, e ela conseguiu cumprir as condições que foram propostas para ela voltar a ser negociada, hoje ela abriu em queda de 90% praticamente, foi 89% de queda. E a gente sabe que a Evergrande está com problema no fluxo de caixa, ela registrou ali um prejuízo bilionário nesses primeiros 6 meses do ano. Ela está com dificuldade de pagar fornecedores, ela está com problemas de inadimplência. Então, uma grande, Evergrande, uma grande empresa do setor imobiliário chinês que está com muitas dificuldades e não é de hoje. Ela teve a sua pior cotação desde que ela abriu em bolsa, que já faz aí alguns anos, foi em 2009. Então foi aí um balde de água fria, na negociação, nessa abertura de negociação, mas justamente por todos esses problemas que ela carrega, e ela fica até como um emblema aí do setor imobiliário chinês que está com muita dificuldade. Então aí um dia ruim para a Evergrande, mas positivo num geral no mercado asiático. E vamos agora passar um pouco aqui para o Brasil também, porque segunda-feira é dia de saber como que o mercado financeiro passou o fim de semana, se ele teve um fim de semana agradável, choveu bastante, mas pelo visto acho que ele viu bastante séries, seriados, porque divulgação no relatório Focus, a gente tem que ele melhorou a sua projeção, melhorou a projeção principalmente do crescimento econômico. Temos um gráfico aqui para mostrar para vocês, na verdade um infográfico, mostrando aqui as principais variações aí que o relatório Focus mostrou aqui para a gente. O IPCA era esperado que até aumentasse, porque a gente teve uma divulgação um pouco negativa, porque o IPCA 15, que é a prévia do IPCA que a gente tratou aqui na sexta-feira, ele veio um pouco acima do esperado, puxado principalmente pelo preço da energia elétrica e dos combustíveis. Só que, já que o relatório Focus se encerra, que é uma pesquisa de mercado, se encerra na sexta-feira, muito possivelmente não foi capaz de captar ainda essa mudança de perspectiva do mercado financeiro em relação à inflação. Então, você teve que se manteve em 4,9% a inflação para esse ano e para o ano seguinte deu uma leve aumentada, chegando em 3,87%. O mais importante de tudo isso foi justamente a melhora da perspectiva de crescimento econômico. A gente chega agora com um PIB, a perspectiva do PIB de 2,31%, estava em 2,29% na última semana. Para o próximo ano, manteve-se em 1,33%. Mas por que você teve esse aumento da perspectiva esse ano do crescimento econômico? Sexta-feira será divulgado o PIB trimestral e os analistas que estavam até prevendo uma queda da atividade econômica brasileira para o segundo trimestre, o Banco Central mesmo estava projetando uma queda de 0,9%, Imaginar o seguinte, que você teve um crescimento muito elevado no primeiro trimestre, puxado principalmente pelo setor rural, então a agropecuária que puxou aquele crescimento de mais de 21% num trimestre. Então estava sendo imaginado que, mesmo com um bom momento da agropecuária no segundo trimestre, não seria capaz de fazer aumentar ainda mais o tamanho do PIB, já que a economia urbana está patinando, a gente sabe. Só que os dados sobre o setor de serviços estão vindo um pouco acima do que o mercado estava esperando, inclusive possibilitando um aumento do PIB entre o primeiro e o segundo trimestre. Então, agora está sendo projetada, até pelo próprio mercado financeiro, um aumento de entre 0,3% e 0,4%. Parece pouca coisa, mas a gente tem uma base de comparação bem grande já de aumento no primeiro trimestre. Então, é uma boa notícia aí que você está tendo agora, uma certa atividade urbana um pouco maior, o mercado está percebendo isso, então provavelmente a gente vai ter uma atividade urbana melhor por causa de aumento de renda, queda do desemprego e tudo mais. Então, o mercado está esperando um aumento em relação ao PIB desse ano, chegando em 2,31%. Só para vocês entenderem,
quando começou o ano, a gente estava sendo esperado um PIB de 0,7%. Então, olha o quanto que já melhorou, aumentou a expectativa do mercado em relação ao PIB desse ano. Nas demais variáveis, você tem pouquíssimas mudanças, né? A gente está tendo um movimento de aceleração da taxa de câmbio, a taxa de câmbio está subindo muito por causa da mudança global e também as expectativas em relação à taxa de juros nos Estados Unidos, a queda da Selic, tudo isso acaba gerando um aumento natural da taxa de câmbio aqui no Brasil. Então, voltou-se a próximo do patamar de 5. A gente está esperando que o câmbio feche esse ano em 4,98. Estava esperando em 4,96 na última divulgação, mas é uma mudança muito pequena. E a Selic também não foi alterada. Então, o mercado continua acreditando que você vai ter uma taxa Selic de 1,75%, que significa uma queda de 0,5 pontos percentuais por reunião do Copom. Então, é isso que você tem. Então, o mercado mudou somente a perspectiva do crescimento econômico e continua comprando a ideia do Bob Fields III de que você vai ter, para cada reunião do Copom, uma queda de 0,5 pontos percentuais na taxa Selic, Débora. E falando em expectativa do mercado, né, o mercado não só fez as suas perspectivas para o mercado, né, para os principais indicadores econômicos, como também fez aí suas expectativas e perspectivas para o desempenho do Ibovespa nessa semana. Né, então, na semana anterior, né, a expectativa era de alta, que o Ibovespa fechasse em alta, e ele conseguiu. Foi uma alta moderada de 0,37, porque a gente teve altos e baixos aí bastante fortes durante a semana. Mas na semana anterior, 62,5% dos entrevistados acreditava que a bolsa ia fechar em alta, e nessa semana também, né? Então a gente quase teve uma manutenção aí das expectativas. 62,5% dos entrevistados dessa semana continuam achando que a bolsa vai seguir trajetória de alta nessa semana, no acumulado da semana, no fechamento. Né? A variação neutra, que seria muito próxima à estabilidade, nem de alta nem de queda, ficou igual também. Então, na semana passada, 37,5% dos entrevistados acreditavam que a bolsa ia ficar neutra, então sem alta ou sem queda, e a expectativa atual se manteve em 37,5%. Na semana, né, retrasada, se a gente fosse pegar, só para vocês entenderem como melhorou essa perspectiva, a gente tinha uma expectativa de alta de 40%. Né? Então aqui a gente tem um mercado ainda otimista com o Ibovespa para essa semana e não teve nenhum entrevistado, nenhum agente de mercado que acredita que a bolsa vai cair no acumulado semanal. Então perspectivas positivas que acho que andam juntas com as expectativas do Focus, né? Porque se a gente tiver realmente dados positivos vindos do PIB aí na sexta-feira, isso deve impulsionar a bolsa, e dependendo de como ficar o mercado internacional, que se espera aí um pouco mais de calma, apesar dos eventos importantes, né? A gente pode ter uma oscilação mais baseada nas expectativas, mas caso a gente tenha uma notícia positiva, uma surpresa positiva aí no final da semana, isso também pode impactar a gente aqui. Para dólar, a expectativa é que o dólar ande de lado, então fique ali mais ou menos nos patamares que a gente espera, né, que a gente já está, né, não tem grandes movimentações, nenhuma grande surpresa em relação ao dólar, pelo menos que o mercado espera nessa semana. Perfeito, Débora. E a grande notícia, uma das outras grandes notícias dessa semana, além do Focus, né, foi a divulgação hoje do mercado do Banco Central, né, sobre como está o mercado de crédito para o mês de julho, né? Basicamente, fazendo um certo resumão, né, a gente tem a notícia aqui no nosso site para ilustrar aqui para vocês. A gente teve que baixou-se a concessão de crédito para pessoa física, o crédito direcionado, muito provavelmente por causa do plano safra, teve aumento. Aumentou-se, reduziu mensalmente o spread, mas se a gente comparar em relação ao ano anterior, ao mesmo período anterior, aumentou o spread. E você tem também um aumento da taxa de juros cobrada aí nas diversas categorias de crédito, além de um aumento na inadimplência, né, Débora? Você quer fazer um levantamento, um aprofundamento melhor aí desse cenário todo aí pra gente? Bom, vamos colocar aí na tela, né, para a nossa audiência, para quem está assistindo, conseguir acompanhar aqui comigo, porque a gente teve mudanças aí. Não, o pessoal que não é o gráfico de crédito aqui para o pessoal acompanhar comigo. Né, vamos colocar aí, porque a gente teve mudanças, né, nas taxas de juros, e em alguns casos a gente teve aumento, em outros casos a gente teve diminuição. Então, quando a gente pega aqui, isso aqui está escrito por modalidade, mas aqui é de consignado.
né? Então, quando a gente olha as taxas de juros ao ano do consignado, a gente teve um pico ali no fim do ano passado, né? E consignado aqui, explicando um pouco, né? É aquele crédito que ele vai ser descontado em folha. Então, quando a gente está falando, inclusive, de beneficiários do INSS, quando a gente está falando de servidores públicos, isso já é descontado na própria fonte, né? Então, a gente teve um pico ali que chegou quase a 28% no final do ano, que também foi o pico de concessões, né? Para quem não lembra, esse era o período eleitoral, né? Então, a gente teve um pico de concessões ali entre setembro e outubro, né? E também entre as maiores taxas de juros. Então, as pessoas se endividaram mais naquela época com taxas de juros mais altas. Aqui elas estão em patamares anuais. Depois a gente tem um arrefecimento dessa taxa, a gente está hoje com 25% e 40% em média, né, das taxas, né, cobradas aí, né, das taxas de juros anuais, numa modalidade que tem praticamente ali a garantia que não vai ter uma inadimplência, né? Principalmente se a gente está falando de folha de pagamento de servidor e beneficiário do INSS. O recurso já vai ser recebido, né, o salário já é recebido com esse desconto do consignado. Então, assim, uma taxa de 25,40% ao ano, em média, porque tem maiores e tem menores, para uma modalidade que tem ali a segurança, né, André, do consignado em folha, é bastante absurdo. E quando a gente olha também as concessões, elas vieram caindo, né? Elas tiveram um momento melhor aí em maio, mas em julho elas voltam aí a subir um pouquinho em relação a junho. Quando a gente olha as taxas de juros das outras modalidades, aí a gente começa a ver, inclusive, taxas mais altas. Se puderem aqui colocar aquele outro gráfico, esse mesmo, com as taxas de juros por modalidade, a gente vê que o crédito livre aí é um crédito geral, tá? É o crédito, vamos pensar assim, todas as modalidades praticamente juntas de crédito livre, considerando pessoa física, considerando pessoa jurídica. A gente tem uma média de 44, e tinha, né, em junho, uma média de 44,60% ao ano, e isso caiu para 44,30%. Então, num geral, o crédito livre, que é aquele que não tem um direcionamento, tanto para as pessoas físicas como jurídicas, em média melhoraram, aí caíram um pouquinho. Quando a gente olha as taxas de crédito livre só para as pessoas físicas, então excluindo ali as empresas, né, as pessoas jurídicas, a gente vê que o crédito estava em 59,10%, um patamar bem alto ao ano. Então, a gente vê que quem paga as maiores taxas aqui no Brasil são as pessoas físicas, não as jurídicas, né? Então, as pessoas físicas tinham aí uma taxa em média de 59,10 em junho, isso caiu para julho em 58,50, então teve uma diminuição. O cheque especial, olha essa taxa, gente. O cheque especial é aquele cheque especial que a gente pega aquele empréstimo, vamos pensar, porque é um empréstimo de curto prazo, então a gente ficou negativo na conta, está usando o cheque especial. O cheque especial tinha uma taxa de 134,5 e caiu para 132,5. Apesar dessa queda aí de 2 pontos percentuais, a gente ainda tem uma taxa de 132 ao ano no cheque especial. Aquisições de veículos, que também tem ali o veículo como garantia, porque se você não pagar, né? Se você não pagar para o banco o seu carro, se você não pagar para o banco o seu imóvel, ele vai tomar de você, né? Então, a gente tem a garantia do bem por trás desses financiamentos, né? Que as pessoas têm muito medo que quem vai tirar a casa delas e o carro delas é o comunismo, mas quem vai tirar mesmo é o banco. Então, a gente tem ali a taxa de 26,80% no mês de junho, e agora em junho 26,10%. Então, aqui uma queda também, mas uma queda bastante pequena. Agora, quando a gente vai para taxas de cartão, aí a coisa piorou, né, que são essas 3 últimas que vocês estão vendo aí. No rotativo, a gente tinha uma taxa em junho de 437% em média de juros cobrados no rotativo, e essa taxa cai para sobe para 445,70. Então, uma taxa aí que subiu quase 9 pontos percentuais em um mês para o outro de rotativo de cartão. Então, aqui a gente vê, né, quais são as maiores taxas cobradas e para onde vai, onde é sequestrado aí o dinheiro do trabalhador brasileiro e para onde vai, né? Não só naquelas taxas absurdas cobradas ali em cima, mas também nessas absurdas cobradas aqui embaixo. Parcelamento do cartão, quando você parcela a fatura, né, que não é o rotativo, é um parcelamento de fatura. 196 no mês passado, 198 nesse. Então, olha que taxa gritante aqui. E aí, quando a gente pega juros totais, né, que são
aí uma média praticamente dos 2 primeiros, os juros totais saíram de 104 para 102. Então a gente teve aí uma redução dos juros totais, mas aqui quem puxou muito para cima os juros do cartão nesse mês foi o rotativo, né? Então aqui a gente vê para onde vai realmente o dinheiro, né, do trabalhador, né? Então quem é endividado no Brasil, que é uma parcela grande, né? Pelo menos aí 78% dos brasileiros se veem com dívidas, né? A gente vê que é para o banco que está indo, né, a renda do trabalhador, né? Porque se 78% das pessoas estão endividadas a esse tipo de taxa, a gente vê como é que está a situação. E aí a gente entende porque também a inadimplência está tão alta. Isso tem implicações macroeconômicas também, né, André? Exatamente, Débora. Uma coisa que é importante a gente entender é o seguinte, primeira coisa, por que a inadimplência está aumentando? A taxa de juros está aumentando porque a inadimplência está aumentando ou a inadimplência está aumentando porque a taxa de juros está se elevando mais? É geralmente a mesma confusão que a gente faz quando a gente pensa em inflação e moeda, né? A inflação está aumentando porque está se emitindo mais moeda? Então era só o Banco Central parar de emitir moeda, né? Ninguém nunca teve essa ideia antes, né? Então é só você parar de emitir moeda. Não, você tem que emitir mais moeda porque a inflação está aumentando. Aí a mesma situação, as pessoas estão se endividando mais e com mais dificuldade de pagar os seus endividamentos porque a taxa de juros, as cobranças desse crédito estão se elevando mais. E quais são as consequências disso? Você tem uma menor renda disponível que as pessoas podem gastar com o consumo, com o setor de serviços, com o lazer delas. Então é cada vez mais enforcado o orçamento dessas pessoas. E muitas dessas dívidas que essas pessoas estão fazendo, a gente tem que lembrar que a gente acabou de sair de uma pandemia. E as pessoas ficaram com a renda extremamente comprometida mesmo com os auxílios emergenciais, mesmo com o aumento do Bolsa Família e tudo mais. Então o resultado macroeconômico disso é cada vez menos renda disponível para aquecer a economia, para acelerar a economia, porque quando você coloca dinheiro e numa mercearia, num comércio local, numa barbearia, num restaurante, num barzinho, você está fazendo com que o seu dinheiro vá para pagar pessoas, para pagar insumos de lugares que estão produzindo, que estão fazendo novos investimentos, então que a gente chama de multiplicador, né? Então esse dinheiro vai se multiplicando na economia e vai rendendo e vai fazendo com que cresça-se a renda macroeconômica de um país. Agora, quando você joga isso no setor financeiro, você joga isso num buraco, porque simplesmente esse dinheiro não vai servir para pagar outras coisas a não ser o lucro dos acionistas. Não, mas vai pagar os funcionários, sim, mas parou lá. Ele não vai fazer com que você compre novos bens e serviços e gire a economia. Então, esse dinheiro é um dinheiro que não faz com que a economia gire, diferente da renda que você tem, o que a gente chama de economia real, né? Que é a economia que a gente compra bens e serviços. Então, esse é o principal impacto macroeconômico que tem. Você está com uma dificuldade, até tem esses programas como o Desenrola, muito importante aí para você conseguir fazer com que as pessoas saiam do buraco, justamente para que você consiga fazer com que volte ao nível de consumo de antes, volte ao nível de renda de antes, volte que as pessoas possam não somente querer, poder e ter confiança de realizar esse consumo. Então essa é a parte importante disso. Como a taxa de juros tão elevada, você vê, teve algumas quedas, mas muito marginais. E as taxas de juros não deixam de ser avassaladoras, enormes em qualquer modalidade. Taxas de juros de acima de 25% ao ano é um absurdo, é mais de 2%, é quase 2% ao mês se a gente for pensar. É uma taxa muito elevada. Então, não tem condições de você conseguir, com essa situação toda, essa economia toda que você está no Brasil precisando alavancar, ter uma taxa de juros dessa. E mesmo com a redução da taxa Selic, a taxa Selic é uma parte importante, principalmente porque ela afeta as empresas, mas as pessoas, as famílias, são mais afetadas por essas taxas de juros. A gente tem que pensar em concentração bancária e tudo mais para entender isso. Então, Débora, esse é o problema. Você está tirando dinheiro do consumo da economia real e gerando dinheiro para esse capital financeiro especulativo que tem, né? Vamos falar então também, já que a gente já falou agora um pouco do crédito, né? Como que abriu os mercados hoje? Tem alguma melhora? Como que está aí o Ibovespa e o mercado brasileiro? Como que eles estão? Hoje os mercados eles estão mais positivos, né? Então a gente teve aí uma melhora
em relação à sexta-feira do Ibovespa, né? Ibovespa fechou em queda de 1,02% na sexta, né? Então a gente teve uma melhora sim em relação à sexta-feira, então uma variação positiva hoje de 0,22, muito puxada pelo exterior, né? Então a gente teve um dia bem positivo na China, um dia bem positivo no Japão, né? Então uma Ásia ali mais positiva, pensando, né, nesses estímulos. A gente teve com isso uma melhora no petróleo Brent. O petróleo Brent hoje ficou aí bastante instável, né? A gente começou o dia com o petróleo Brent em queda, depois ele começou a ter uma alta firme, né? Então a gente tem uma melhora ali do preço, né? Na verdade não é uma melhora, é uma alta no preço do petróleo, melhora para quem especula em ações de petróleo, né? Mas a gente teve ali uma alta no preço do petróleo Brent, até mais acelerada, quase perto do 0,60, agora ele está perto da estabilidade ali, próxima à estabilidade de 0,17. Então a gente tem um panorama também positivo ali nos Estados Unidos, porque ainda estão tendo os ajustes em relação ao que se esperava ali do discurso do Powell, né? Então o mercado começou bastante instável na sexta-feira, enquanto ele falava, mas depois que ele terminou o pronunciamento, o mercado realmente viu que não vai ter alta de juros, pelo que ele sinalizou, vai ter manutenção. Então, a gente teve ali aquelas expectativas mais pessimistas em relação ao discurso começaram a diminuir, né? E a gente viu esse reflexo na sexta-feira lá nos Estados Unidos, porque os índices lá fecharam em alta, né? Então, hoje continuam essa alta, continuam positivos. Então, a gente tem um mercado, pensando em mercado de uma forma geral, em mercados globais, um dia bastante positivo. O dólar sobe no momento, né? Então, quando a gente tem esses movimentos, né, até um pouco difícil de entender, porque normalmente bolsa e dólar vão em direções contrárias, mas a gente tem aí alguns pontos que estão levando o dólar para cima, né? Então, a gente teve, né, esses ajustes aí em relação à expectativa de câmbio, né? A gente tem bastante dúvida, apesar do movimento positivo do petróleo e ali do índice de commodities, bastante dúvida em relação à China. Hoje saem dados importantes da China no fim do dia, mas como lá é o mercado asiático, a gente só vai ter acesso a eles depois das 10 da noite. Então, algumas implicações aí em dólar. Mas no restante, a gente tem um dia positivo, né? E quando a gente olha setores, né, olhando aí um pouquinho setorial, vou colocar aqui para vocês, eu separei justamente materiais básicos, porque a gente teve um dia ruim para o minério de ferro, um dia de queda no minério de ferro, e a gente está vendo alta no petróleo, né? Mas quando a gente olha no geral, o índice de materiais básicos ele está positivo, tá? Então em alta aí de 0,63, e inclusive as empresas ligadas à mineração positivas hoje, dando esse sentimento de otimismo, André. Então, Débora, acabou o nosso tempo aí. Sempre a gente falta alguma parte aí, porque tem muito assunto mesmo, mas amanhã a gente vai trazer, inclusive, algumas pautas que ficaram aí represadas no dia de hoje. Mas lembrando, na quinta-feira, dia 31, o super webinar aí com Eduardo Moreira e Marilene Chauí. Para que filosofia? Já lembrando aqui para vocês, dê um Google. A frase da classe média da Marilene Chauí, perfeita, maravilhosa. Veja essa frase, vocês vão gostar e vocês vão se inscrever automaticamente. Aqui o link aqui embaixo, icl.com.br/mercado. É só clicar aqui no link e automaticamente vocês já estão inscritos aí para a aula, gente. Então, eu queria dar um bom dia para todo mundo, agradecer a presença de todos e passar a palavra para a Débora também, para ela falar o bom dia dela. Bom, desejar um bom dia a todas e todos que ficaram aqui com a gente. Amanhã tem mais, né? Sempre com esse gostinho de quero mais, porque a gente não conseguiu aí tratar alguns assuntos, mas amanhã a gente trata eles com todos os outros que vão movimentar nosso dia. Então, agradecer a presença de todos vocês e até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.